Olá, caros alunos e alunas, vamos para mais uma aula do nosso curso de História para o terceiro ano do ensino médio. E na aula de hoje a gente vai trabalhar aí com um período muito importante para a história mundial e principalmente para a história do capitalismo, uma grande crise econômica que vai levar praticamente à falência dos Estados Unidos, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929 e a repercussão mundo afora desse evento. Vamos tentar entender como se constrói tudo isso. A gente deve começar a buscar aí alguns entendimentos. Lá atrás, quando a gente falou sobre a Primeira Guerra Mundial, a gente observou uma série de coisas. A primeira delas é que, com o término da Primeira Guerra Mundial, o grande país, digamos assim, vencedor dessa guerra foi os Estados Unidos. Não só porque a guerra não vai ser dentro do seu território, ou seja, os Estados Unidos não vai ter nenhuma perda muito grande de produção, de pessoas e tudo mais, fora os soldados, é óbvio, mas assim, enquanto a Europa estava completamente destruída pela Primeira Guerra Mundial, a Ásia também bem destruída pela guerra, os Estados Unidos estavam ali fortalecidos, saiu como grande vitorioso da Primeira Guerra Mundial. Isso vai gerar uma certa dependência da Europa com a economia norte-americana. E, obviamente, isso vai fazer com que os Estados Unidos comecem a produzir cada vez mais para atender a demanda desse mercado consumidor externo e europeu. Como todas as coisas iam prosperando a largos passos dentro dos Estados Unidos, foi o que a gente costuma chamar do período aí do estado de bem-estar social dos Estados Unidos, o caminho para o bem. Então tem uma imagem ali, olha, da propaganda do estilo de vida americano, de ser bem-sucedido, capitalista, tudo indo muito, muito bem, tá? A produção era voltada para atender o mercado externo, a Europa, igual eu citei, tanto uma produção de industrial como uma produção agrícola. A gente vai observar que essa produção aí vai fazer, esse modelo, digamos assim, vai fazer com que haja uma, digamos assim, os Estados Unidos dão uma pouca importância para o mercado interno, as grandes empresas vão pagar baixo salário para os trabalhadores, tudo pensando só em vender para o mercado externo, gerando assim uma superprodução. Cada vez mais se produzia, esperando que no futuro isso iria ser vendido. Então temos ali, olha, as fábricas de automóveis indo de vento em polpa, produção agrícola indo de vento em polpa, tudo sendo mandado para o exterior, enquanto a economia nacional dos Estados Unidos pouco se desenvolvia. Empresas nacionais que digamos assim, faziam um mercado interno, eram pouco desenvolvidas. E isso, é claro, vai gerar um problema muito grave. Por quê? Porque no final da década de 1920 houve uma recuperação econômica dentro da Europa. Os grandes países europeus começam a se recuperar economicamente, reestruturar suas fábricas, suas linhas de produção. Isso vai fazer com que haja uma menor dependência do produto americano. Basicamente, os grandes países europeus vão começar a produzir e se sustentar, digamos assim, a sua indústria começa a sustentar o mercado interno europeu. E, claro, como os Estados Unidos produzia pensando em vender a longo prazo, isso vai gerar uma crise muito forte. Então, a retomada da produção europeia gerou queda nas exportações dos Estados Unidos e, claro, uma consequência dessa baixa venda, digamos assim, dos produtos, produziu muito, vendeu muito pouco, isso vai gerar um estoque muito grande, as empresas vão parar de produzir, logo vai gerar um aumento do desemprego. A gente observa ali, olha, a escalada do aumento do desemprego em milhões de pessoas dentro dos Estados Unidos, vai bater ali em torno de 13 milhões de desempregados em 1933, onde começam as coisas a melhorarem dos Estados Unidos, e na imagem ali do lado, a enorme fila de pessoas desempregadas buscando alguma coisa, alguma tentativa aí, mesmo que desesperada, de emprego. Como consequência dessa ação aí desenfreada dos Estados Unidos em pensar só a longo prazo, é claro, quando eu digo Estados Unidos, eu estou falando das grandes empresas, não é propriamente do governo americano, era das grandes empresas, estavam pensando em lucros extraordinários, vender para o mercado externo, e claro, a recuperação da Europa vai gerar uma série de falência de grandes empresas, bancos, gerar um número de desemprego muito grande, uma crise instaurada enorme. Por que essa crise vai ser tão forte? Porque
basicamente as pessoas investiam muito na Bolsa de Valores. E a Bolsa de Valores, principalmente nessa época, era muito especulativa, na ideia de que no futuro as ações vão aumentar. Então muita gente investia em ações dessas empresas que seriam as mais sólidas, e no momento que essas empresas quebravam, abriam falência, essas ações não valiam mais nada. Então, haviam pessoas dentro dos Estados Unidos muito ricas que investiam na Bolsa de Valores e de uma hora para outra ficavam completamente pobres, sem ter dinheiro nenhum. Muitos acionistas desses vão acabar se suicidando e tudo mais. E ali, olha, do lado, uma imagem de um jornal na época, né? Wall Street, né, o grande centro econômico dos Estados Unidos, em pânico por tudo que vai acontecer, até chegar lá em outubro de 1929 você ter a quebra da Bolsa de Valores norte-americana e, claro, a quebra do país inteiro, mais ou menos assim, para a gente, a grosso modo, falar, a quebra do país inteiro. Uma grande potência capitalista internacional vai quebrar, isso vai gerar uma consequência absurdamente grande. Mas ainda falando especificamente dos Estados Unidos, antes da gente falar dessa consequência aí, o que vai acontecer? Em 1933 vai ser eleito o Franklin Delano Roosevelt, certo? Esse presidente americano aí, muito famoso dentro da história americana, que tem a imagem ali do lado, e ele vai pensar um plano de intervenção do Estado na economia, algo completamente o oposto do que vinha se colocando, que é a ideia do liberalismo. Vamos relembrar aí, a gente já estudou sobre liberalismo no segundo ano do ensino médio, a ideia de você ter liberdade de comércio, uma mão invisível da economia gerenciando, um Estado cada vez menor. O Estado não deve intervir na economia, as leis de mercado devem ser soberanas. Nada disso vai fazer com que os Estados Unidos saísse da crise, então o Roosevelt vai decidir mudar esse modelo capitalista com uma intervenção direta do Estado na economia. O Estado vai passar a ditar as regras econômicas. Ah, professor, mas como que o Estado vai ditar uma regra econômica? Como que de uma hora para outra o Estado vai deixar de lado os princípios aí do liberalismo e começar a, de fato, tomar as rédeas da economia? É quando o Estado começa a crescer, ou seja, o Estado começa a fazer grandes obras e o objetivo dessas grandes obras é contratar empresas. Essas mega empresas vão precisar de muito trabalhador para fazer essas grandes obras e, obviamente, as pessoas vão deixando de ficar desempregadas e a roda da economia começa a girar novamente. O objetivo era basicamente esse. Mas quais são essas grandes obras públicas aí? Basicamente era asfaltar ruas, qualquer coisa que fizesse necessário para absorver o maior número de trabalhadores possíveis. Então, obras absurdamente grandes ao longo do país inteiro. Claro, os Estados Unidos é um país em extensão territorial gigantesco, então o Estado começa a intervir diretamente na economia. Então, claro, muitas das vezes a gente vai ver os chamados panfletos, as propagandas do Estado convocando as pessoas, os trabalhadores, a lutar, a fazer algo para a economia. Então isso vai gerar uma série de coisas positivas para a economia norte-americana, a criação de novos empregos e, claro, associado a novos empregos você vai ter um reaquecimento do comércio, porque o sujeito tendo um emprego ele vai ter um salário e ele tendo um salário ele vai gastar comprando as coisas e isso vai fazer aos poucos a roda da economia se movimentar. Então, quanto mais empregos, melhor para o desenvolvimento econômico. É claro que a gente está falando aí, olha, da década de 30, de 1930, 1940. Você não pode importar isso para a nossa realidade atual, apesar de alguns conceitos da economia se manterem firmes, como, obviamente, o número de desemprego ser pequeno. Quanto menor o número de desemprego, melhor a economia, mais saudável seja a economia de um país. A grosso modo ainda se mantém isso, mas hoje a gente tem alguns fatores um pouco mais complexos aí para falar sobre economia, mas esse não é o objetivo da nossa aula. Nossa aula aqui é de história mesmo, e não de economia. Bom, essa crise dos Estados Unidos vai se alastrar para o mundo afora.
com uma velocidade gigantesca. O mundo em 1929, 1930, na década de 30, aí, não era um mundo tão globalizado como ele vai ser, principalmente na década de 40. Professor, mas 10 anos influencia tanto assim? Influencia muito. Mas mesmo não sendo um mundo tão globalizado, vai ter a crise de 1929 vai afetar o planeta inteiro, afeta aqui o Brasil diretamente. A gente vai ter aí, em 1930, no ano de 1930, uma revolução que vai colocar Getúlio Vargas no poder, coisa que a gente vai estudar um pouco mais para frente, mas vai afetar o planeta quase todo. Mas por que quase todo? Porque os países socialistas, principalmente a União Soviética, não vão sofrer com essa crise, porque essa crise é uma crise capitalista. Bom, aí a gente começa a pensar e relembrar ali que o capitalismo ele tem crises cíclicas, certo? É claro que a crise de 29 vai ser uma crise gigantesca, mas ele vai ter crises cíclicas. Então, é próprio do sistema capitalista exercer essas crises e depois ele se recuperar, ele se reerguer. Isso é natural do sistema capitalista. No caso, a União Soviética não era capitalista, não vai ter regime de mercado, portanto, não vai sofrer nenhuma consequência disso. O que vai possibilitar também a União Soviética se reerguer economicamente, visto que estavam passando por uma dificuldade absurdamente grande com a Guerra Civil, coisa que a gente estudou na aula passada. E na Europa, claro, vai ganhar cada vez mais força esses regimes autoritários, do totalitarismo, como o fortalecimento das ações do fascismo na Itália, lembrando que Benito Mussolini já estava ali próximo a tomar o poder, e também mais tarde aí a gente vai ver a chegada de Adolf Hitler lá na Alemanha, também com uma ideia fascista aí, no caso na Alemanha chamado de nazismo. Então esses movimentos aí fascistas vão ganhar muita força justamente criticando esse objetivo ali do liberalismo que vai gerar a crise. Então a crise vai repercutir muito forte no planeta inteiro. E aí as imagens ali, a face mais obscura, digamos assim, do fascismo, que é o nazismo lá na Alemanha, coisa que a gente vai estudar mais para frente. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistirem essa aula, até a próxima, valeu!